Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. O silêncio da mente. Para além da névoa distante estavam as areias brancas e o mar frio, mas aqui estava intoleravelmente quente, mesmo sob as árvores e dentro de casa. O céu não estava mais azul e o sol parecia ter absorvido todas as partículas de umidade. A brisa do mar parara e as montanhas atrás, claras e próximas, refletiam os raios ardentes do sol. O inquieto cachorro deitou-se arfando, como se seu coração fosse explodir com o calor insuportável. Seriam dias claros e ensolarados, semana após semana, durante vários meses, e os morros, não mais verdes e amenos com as chuvas de primavera, estavam de um marrom queimado, a terra seca e dura. Mas, mesmo assim, havia beleza naqueles morros, tremeluzindo além dos carvalhos verdes e do feno dourado, com as rochas áridas das montanhas acima deles. O caminho levando pelos morros até as altas montanhas era poeirento, pedregoso e acidentado. Não havia regatos, nenhum som de água corrente. O calor era intenso nesses morros, mas a sombra de algumas árvores ao longo do leito seco do rio era suportável, pois ali havia uma leve brisa vinda do vale pelo desfiladeiro. Dessa altura, o azul do mar era visível muitos quilômetros ao longe. Estava muito quieto, até os pássaros estavam silenciosos, e um gaio, que estivera ruidoso e briguento, agora descansava. Um cervo castanho chegou pelo caminho, alerta e vigilante, avançando até a única poça d'água que restava no leito seco do regato. Ele se movia muito silenciosamente sobre as pedras, suas enormes orelhas repuxando e seus grandes olhos observando todo o movimento entre os arbustos. Bebeu até fartar-se e deitou-se à sombra, perto da poça, mas deve ter percebido a presença humana, que não conseguia ver, pois seguiu inquietamente pelo caminho e desapareceu. E como era difícil enxergar um coiote, um tipo de cachorro selvagem, nos morros. Ele era da mesma cor das pedras e estava fazendo o melhor que podia para não ser visto. Era preciso manter os olhos fixados nele, e mesmo assim ele desaparecia e você não conseguia voltar a discerni-lo. Você procurava e procurava por qualquer movimento, mas não havia nenhum. Talvez ele viesse até a poça d'água. Não faz muito tempo, houve um incêndio brutal nesses morros, e os animais selvagens foram embora, mas agora alguns tinham voltado. Do outro lado da trilha, uma codorna mãe ia à frente de seus pintinhos recém-nascidos, mais de uma dúzia deles. Ela os incentivava suavemente, levando-os até um frondoso arbusto. Eles eram bolas redondas, cinza amareladas, de penas delicadas, tão novos para esse mundo perigoso, mas vivos e encantados. Lá, embaixo do arbusto, vários subiram em cima da mãe, mas a maioria estava embaixo de suas confortadoras asas, descansando da luta do nascimento. O que nos liga uns aos outros não são nossas necessidades, nem são o comércio e as grandes indústrias, nem os bancos e as igrejas. Esses são apenas ideias e o resultado de ideias. As ideias não nos ligam uns aos outros.
Podemos nos juntar por conveniência ou por necessidade, perigo, ódio ou veneração, mas nenhuma dessas coisas nos mantém unidos. Todas elas devem ser afastadas de nós, para que fiquemos sozinhos. Nesse estar sozinho, existe amor, e é o amor que nos une. Uma mente preocupada nunca é uma mente livre, quer ela esteja preocupada com o sublime ou com o trivial. Ele viera de uma terra muito distante. Embora tivesse tido poliomielite, a doença paralisante, ele agora conseguia andar e dirigir automóveis. Como muitos outros, especialmente aqueles em minha condição, pertenci a diferentes igrejas e organizações religiosas, disse, e nenhuma delas me proporcionou qualquer satisfação, mas nunca se para de procurar. Eu acho que sou sincero, mas uma de minhas dificuldades é que sou invejoso. A maioria de nós é impelida por ambição, ganância ou inveja. Elas são inimigas implacáveis do homem, e ainda assim parece que não podemos viver sem elas. Tentei criar vários tipos de resistência contra a inveja, mas, apesar de todos os meus esforços, eu me vejo preso nela repetidamente. É como a água infiltrando-se pelo telhado, e antes que perceba onde estou, me vejo sendo mais intensamente invejoso do que nunca. Você provavelmente respondeu a essa mesma pergunta dezenas de vezes, mas se tiver paciência, gostaria de perguntar: como posso me desembaraçar desse inferno da inveja? Você precisa descobrir que, com o desejo de não ser invejoso, vem o conflito dos opostos. O desejo ou a vontade de não ser isso, mas ser aquilo, causa conflito. Nós geralmente consideramos esse conflito um processo natural da vida, mas ele o é? Essa luta incessante entre o que é e o que deveria ser é considerada nobre, idealista. Mas o desejo e a tentativa de ser não invejoso são iguais aos de ser invejoso, não é? Se a pessoa realmente entende isso, não há luta entre os opostos. O conflito da dualidade cessa. Isso não é uma questão para ser ponderada quando chegar em casa. É um fato para ser percebido imediatamente. E essa percepção é importante. Não como se libertar da inveja. A libertação da inveja vem não pelo conflito de seu oposto, mas com o entendimento do que é. Mas esse entendimento não é possível enquanto a mente está preocupada em mudar o que é. A mudança não é necessária? Pode haver mudança por meio de um ato da vontade? Vontade não é desejo concentrado? Por ter gerado inveja, o desejo agora busca um estado no qual não haja inveja. Ambos os estados são produtos do desejo. O desejo não pode produzir mudança fundamental. Então, o que o fará? A percepção da verdade do que é. Enquanto a mente, ou o desejo, buscar mudar a si mesma de isso para aquilo, toda mudança será superficial e trivial. O significado total desse fato deverá ser sentido e entendido, e somente então será possível acontecer uma transformação radical. Enquanto a mente estiver comparando, julgando, buscando um resultado, não haverá possibilidade de mudança, mas apenas uma série de lutas incessantes que ela chama de viver. O que você diz parece muito verdadeiro, mas mesmo enquanto o ouço, me encontro preso na luta para mudar, para atingir um objetivo, para alcançar um resultado.
quanto mais lutamos contra um hábito, por mais profundo que sejam suas raízes, mais força damos a esse hábito. Estar consciente de seu hábito sem escolher nem cultivar outro é o fim do hábito. Então preciso permanecer silenciosamente com o que é, nem aceitando nem rejeitando. Essa é uma tarefa enorme, mas vejo que é o único meio para ser libertado. Agora posso continuar com outra pergunta? O corpo não afeta a mente, e a mente, por sua vez, não afeta o corpo? Percebi isso especialmente no meu caso. Meus pensamentos estão ocupados com a lembrança do que fui, saudável, forte, ágil de movimentos, e com o que espero ser, comparado com o que sou agora. Parece que sou incapaz de aceitar meu estado atual. O que vou fazer? Essa comparação constante do presente com o passado e o futuro causa dor e deterioração da mente, não? Isso o impede de considerar a realidade de seu estado atual. O passado nunca pode existir novamente e o futuro é imprevisível. Então você só tem o presente. Você só pode lidar adequadamente com o presente quando a mente está livre da carga da memória do passado e da esperança do futuro. Quando a mente está atenta ao presente, sem comparações, há, então, a possibilidade de outras coisas acontecerem. O que você quer dizer com outras coisas? Quando a mente está preocupada com as próprias dores, esperanças e medos, não há espaço para a libertação deles. O processo do pensamento fechado em si mesmo só prejudica ainda mais a mente. Portanto, o círculo vicioso é mantido em funcionamento. A preocupação torna a mente trivial, insignificante e superficial. Uma mente preocupada não é uma mente livre e a preocupação com a liberdade ainda gerará insignificância. A mente é insignificante quando está preocupada com Deus, com o Estado, com a virtude ou com o próprio corpo. Essa preocupação com o corpo impede a adaptabilidade ao presente, a obtenção de vitalidade e de movimento, ainda que limitado. O ser, com suas preocupações, causa as próprias dores e problemas que afetam o corpo. E a preocupação com males corporais só atrapalha ainda mais o corpo. Isso não significa que a saúde deva ser negligenciada, mas a preocupação com saúde, como a preocupação com a verdade, com ideias, apenas entrincheira a mente em sua própria insignificância. Há uma enorme diferença entre uma mente preocupada e uma mente ativa. Uma mente ativa é silenciosa, consciente, sem preferências. Conscientemente, é muito difícil entender tudo isso, mas é provável que o inconsciente esteja absorvendo o que está dizendo. Pelo menos espero que sim. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Veja, Senhor, há momentos em que minha mente esteja silenciosa, mas esses momentos são muito raros. Ponderei sobre o problema da meditação e li algumas das coisas que disse sobre isso, mas por um longo tempo meu corpo foi demais para mim. Agora que fiquei mais ou menos acostumado a meu estado físico, sinto que é importante cultivar esse silêncio. Como se consegue fazer isso? O silêncio é para ser cultivado, cuidadosamente alimentado e fortalecido? E quem é o cultivador? Ele é diferente da totalidade de seu ser? Há silêncio, uma mente silenciosa, quando a pessoa deseja dominar todos os outros ou quando ela estabelece resistência contra eles? Há silêncio quando a mente é disciplinada, moldada, controlada? Isso tudo não sugere um censor
um suposto ser superior que controla, julga, escolhe? E existe tal entidade? Se existir, ela não será produto do pensamento? O pensamento, dividindo-se como o superior e o inferior, o permanente e o impermanente, ainda será o resultado do passado, da tradição, do tempo. Nessa divisão está sua própria segurança. O pensamento ou desejo agora busca segurança no silêncio, e assim ele pede por um método ou um sistema que ofereça o que ele quer. No lugar de coisas mundanas, ele agora anseia pelo prazer do silêncio. Então gera conflito entre o que é e o que deveria ser. Não há silêncio onde existe conflito, repressão, resistência. A pessoa não deveria buscar o silêncio? Não poderá haver silêncio enquanto houver um buscador. Só haverá o silêncio de uma mente silenciosa quando não houver um buscador, quando não houver desejo. Sem responder, faça esta pergunta a si mesmo: pode o todo de seu ser ficar silencioso? Pode a totalidade da mente, o consciente, bem como o inconsciente, ficar quieta?